Fala, senhores! Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Diogo Bolzan, eu faço medicina na Federal, sou estrategista pedagógico e nesse canal a minha missão é te levar rumo à sua aprovação em medicina na Federal, em qualquer outro curso que você quiser prestar, te ensinando sobre neurociência do processo do aprendizado e treinamento psicológico de elite para você bagaçar qualquer vestibular. E nesse vídeo eu vou falar justamente sobre a reta final do Enem. E nesse vídeo eu vou passar algumas diretrizes que devem estar no seu cronograma, na sua rotina, no seu planejamento do segundo semestre, para que quando você chegar na reta final, na bateria de simulados de revisão, que eu vou ensinar também aqui nesse canal, então se inscreva, ative o sininho, que eu tenho certeza que isso vai ser crucial para sua aprovação. Você está voando e só chegar lá e lapidar o que você realmente precisa estudar para que você passe no vestibular. A primeira coisa que eu queria conversar com você nesse segundo semestre, que você precisa alinhar para não tropeçar lá na frente, é sobre a sua energia. Pessoal, a gente está em julho, faltam basicamente 17 semanas até a prova do Enem. Isso dá aproximadamente 120 dias. Tirando algum dia de descanso ou algo do tipo que você vai ter aproximadamente mais 100 dias úteis de estudo. E é muito tempo, desde que você saiba aproveitar, saiba montar uma rotina para você que funcione com base nas suas especificidades, com base no seu autodiagnóstico do simulado, que eu ensino nesse canal. Sempre que eu falo alguma coisa aqui, olhe no canal que eu tenho certeza que eu já produzi algum vídeo específico para ele. Se não produzir, eu vou continuar produzindo, então deixe aqui nos comentários também o que vocês querem que eu traga. Mas para que você consiga render, ter um cronograma muito assertivo, você precisa analisar a sua energia, pessoal. Você precisa entender que o descanso faz parte do seu processo e que agora é hora de acelerar. Mas acelerar não significa colocar o pé no acelerador e não se atentar com as curvas que você vai ter no meio do percurso. Se você só aumenta a intensidade que você estuda, mas não cuida do seu descanso, você para de absorver o conteúdo que você absorveria se o seu cérebro tivesse descansado e começa, de pouco em pouco, a entrar numa espiral da frustração. Porque um dia, por não estar descansando bem, você não está conseguindo dormir, fazer higiene do sono, se abdicou de exercício físico para começar a revisar mais, ou para aumentar sua carga de estudos porque não vai dar para concluir o cronograma, você começa a tirar da sua rotina alguns momentos de descanso, de lazer, que são importantes. Tem muita gente que gosta de estudar de segunda a domingo, e tem muita gente que gosta de estudar de segunda a sábado e descansar 100% no domingo. O que é importante é você manipular os seus períodos de descanso, os seus períodos de lazer. Você pode estudar todo dia, mas desde que no seu final de semana você seja um pouco mais flexível e, sei lá, no sábado você estuda só até a tarde, descansa à noite, no domingo faz a mesma coisa, ou se você quiser estudar de segunda a sábado, que você siga essa rotina rigorosamente, no domingo descanse. Você precisa se atentar para a energia se você sente a necessidade de tirar férias. Cara, se você está estudando desde fevereiro, desde janeiro, agora na metade do ano é importante que você tire, por exemplo, uma semana para você diminuir o ritmo dos seus estudos, para você recuperar a sua energia, para você olhar para o seu cronograma e ver se nele, além das aulas que você precisa ver, de cumprir o cronograma, de fazer simulado e revisão, se você está adicionando na sua rotina um descanso, atividade física. Na atividade física você libera fatores que no seu cérebro você estimula a conexão entre os seus neurônios. Você fica mais inteligente se você treina, se você corre, se você come bem. O que adianta, cara, você estudar estando o seu corpo inteiro inflamado? Inflamado porque você come muito açúcar, porque você dorme mal. Quantas pessoas sacrificam uma hora do sono para estudar uma hora a mais? Isso em um dia pode funcionar. Você consegue lembrar, às vezes, por estudar uma hora a mais conteúdo de mecânica, você consegue lembrar mecânica no outro dia. Mas a longo prazo, quando você tem a transição dessa memória de curto prazo para longo prazo, que é no sono que acontece isso, no sono profundo, e onde você limpa todas as impurezas do seu cérebro, no longo prazo você vai esquecer aquela matéria, porque você não dormiu suficientemente bem. Então olhe para a sua energia, além de olhar para o cronograma, além de olhar para quantas mais aulas você precisa fazer, para quantas revisões você precisa fazer. Se você não intervalou nada, tira uma semana de férias. Se você faz cursinho presencial, o seu cursinho te dá, sei lá, 3 semanas de férias, cuidado, não fique as 3 semanas 100% off, porque senão você perde o ritmo. Agora, a hora é para acelerar. Só que te contaram uma mentira quando que falaram que acelerar é só colocar o pé no acelerador, não cuidar de tudo isso que a gente conversou agora, que blinda a sua rotina contra um burnout, contra um esgotamento psicológico de energia. Então, como que é a hora de acelerar? E se você, sei lá, o seu cursinho te dá 3 semanas de férias, o que eu gostava muito de fazer? O meu cursinho dava 3 semanas de férias. Eu tirava uma semana para ficar 100% off, uma semana para descansar mesmo, para assim, ir fazer mais esporte, para ficar mais com meus amigos, com a minha família, para não fazer nada que envolvia os estudos. Na outra uma semana, eu já voltava a estudar. E eu fazia uma revisão do primeiro semestre. Ou seja, eu pegava meus simulados que eu já tinha feito, eu via quais questões eu tinha errado, que eu tinha colocado no meu caderno de erros, eu via quais foram os tópicos que eu já tinha visto no primeiro semestre, quais que eu já tinha visto, quais que eu tinha maior dificuldade, quais que eram mais incidentes e revisava com base numa revisão por demanda, com base em questões. E na outra uma semana eu fazia só simulados, porque eu não estava tendo as aulas do cursinho. Se você tiver cursinho online, você até consegue manejar mais isso, para que você consiga aqui voltar a ver o seu cronograma, mas uma estratégia muito boa é você fazer uma semana só de simulados, para você ter um autodiagnóstico daquelas matérias que foram um empecilho para você no primeiro semestre, e tirava os atrasos. Ah, não consegui estudar
uns 3 dias, numa semana do primeiro semestre, porque eu fiquei doente, ou porque, sei lá, eu tive algum compromisso, vai acumulando coisas. E é interessante que quando você vai começar o segundo semestre, você tire essas pendências, tire esses atrasos da sua rotina. Então, para isso, se você faz essa divisão, é ótima. Você não precisa tirar 3 semanas, assim, né? Mas se você tirar 2 semanas, cara, tira 5 dias para você descansar totalmente. Nos outros, você faz uma revisão do primeiro semestre com desatraso de matérias. O importante é você olhar para sua energia e para você olhar também para o que esteve pendente no primeiro semestre, para que você não comece uma nova etapa da sua preparação, uma etapa que você precisa acelerar com pendências, com poeira debaixo do tapete. Então a primeira coisa que eu queria conversar com vocês é justamente sobre energia. Outra coisa que eu preciso conversar com você, para que você adicione na sua rotina nessa reta final, né, entre aspas, nesse segundo semestre, é sobre a sua mudança de foco. Não estou querendo dizer foco mental. Foco mental você precisa ter desde o primeiro dia que você está estudando. Se você não sabe como ter mais foco mental, deixa aqui nos comentários que eu trago um vídeo para vocês explicando sobre isso. Mas se você viu minhas aulas sobre treino psicológico nesse canal, e se você faz parte da Arqué, um treinamento de elite para você passar em qualquer vestibular que for, você sabe do que eu estou falando e quanto que é importante isso. Mas você precisa mudar o seu foco no seu preparo dos estudos, porque se você não mudar nada do jeito que você estruturou a sua rotina do primeiro semestre para o segundo semestre, você não vai conseguir sair da estagnação que eu tenho certeza que você está vivendo agora nos simulados. Aquela nota que não sobe em naturezas, aquele assunto que você não entende, que cai no simulado e que você não consegue aprender de forma alguma. Você não tem essa mudança de foco em reestruturar o seu cronograma, com base em algumas coisas que eu vou falar aqui que você precisa se atentar, você não vai conseguir sair da estagnação, você não vai conseguir vencer o platô. E é imprescindível que essa mudança de foco se dê para algumas coisas super importantes, que você aumente a demanda agora, que você aumente a carga na sua rotina, que são revisões por demanda, e não é qualquer tipo de revisão, tá, que te vendem aí na internet, revisão por demanda. Você precisa aumentar de uma maneira assertiva a quantidade de simulados e fechar as lacunas críticas. Vamos por tópicos. Primeira coisa, revisão por demanda. Revisar é um processo natural. Você só aprende uma coisa porque você vê uma vez e você repete aquilo, aparando arestas e mudando os engramas neurais, que são formas de armazenamento de memória dentro de você, lapidando essas memórias para que quando você vê um exercício na hora da prova, o seu cérebro já tenha um pré-raciocínio de como resolvê-lo e você acerte aquela questão em o menor intervalo de tempo possível. E para você fazer isso, você precisa aumentar a quantidade de revisão por demanda. O que é revisão por demanda? Revisar o que você precisa revisar. Viraliza na internet aí, nas épocas finais de preparação, intensivo de física, intensivo de química, revisão geral. E são cronogramas genéricos, absurdamente genéricos. Como que eu tenho que revisar as mesmas matérias que você, sendo que eu posso ter, sei lá, facilidade pra caramba em naturezas e dificuldade em matemática, você tem essa dificuldade ao contrário de mim. Eu preciso revisar umas coisas que você não precisa, e você precisa revisar algumas coisas que eu não preciso. E quais matérias eu preciso revisar serão mostradas a mim com base no simulado. E é por isso que essa revisão é por demanda. Você faz um simulado, e quando você faz um simulado, você revisou as questões do simulado. Mas se a sua revisão se encerra ali, você não está extraindo grandes poderes do simulado, que é a correção, que tem vídeo nesse canal ensinando como fazer uma correção para você parar de errar, para você corrigir um erro e não errar mais, e você tem um autodiagnóstico do que você precisa revisar. Cara, se você errou nos últimos 4 simulados ondulatória e acertou eletrodinâmica, ondulatória é prioritário em detrimento de eletrodinâmica para você colocar um bloco de questões na sua rotina de demanda. Então, faça um simulado agora e mapeie atentamente quais são as matérias que você está errando, as prioritárias, e dentre essas matérias, quais são os tópicos que você precisa revisar. É só assim que você sai do platô. E para você sair do platô, coloque na sua semana gradualmente mais blocos de revisão. Comece, se você não está fazendo nenhum, comece por um, depois salte para 2, para 3, e à medida que você for cumprindo o seu cronograma, o ideal é que você vá concluindo a matéria de química, a matéria de biologia, a matéria de física e tudo mais, principalmente as matérias críticas, as lacunas críticas. Quais são essas lacunas críticas? São aquelas matérias que são imprescindíveis que você as veja para que você acerte no simulado, porque é a cara da prova. Exemplo, se você vai para a matemática do Enem sem saber razão e proporção, sem saber funções, você está ferrado. Então olha o edital da prova que você quer. Se você quer o Enem, você sabe quais são as matérias mais incidentes, e tem nesse canal também. Se você tiver dúvida, deixa nos comentários. Veja se você já viu, veja se aquela matéria que você está errando no simulado você já estudou, e faça uma continha besta, que é a quantidade de módulos daquela frente. Então, sei lá, você precisa ainda ver 34 módulos de física, e você quer acabar esses 34 módulos de física em 10 semanas até a prova. Você precisa ver 3,4 módulos de física por semana daquela matéria para você não atrasar esse conteúdo. Então, olhe quais são as suas lacunas críticas, com base no edital do Enem, com base nas matérias que você já viu, com base no que é mais prioritário, tendo aquela também por base o princípio de Pareto, né, de que 20% do que você estuda vai dar para você 80% da sua nota. Então, se você ainda não conseguiu ver as matérias básicas, você precisa lapidar isso muito bem para você ver as matérias mais difíceis, para você ver, sei lá, combinatória, para você ver exponencial. Como que você vai estudar função exponencial sendo que você não viu função afim?
função quadrática, sabe? Olhe para essas lacunas críticas, sabendo que tem poucas matérias que dão grandes resultados para você na hora da prova, com base no autodiagnóstico do simulado, que você precisa aumentar a quantidade de simulado na sua semana. Então, inegociável, um por semana, seguido de correção e de um autodiagnóstico para você colocar listas de revisão por questões na sua semana por demanda. E aumentar também a quantidade de simulados. Faça um simulado inteiro no final de semana, seguido de correção e desse autodiagnóstico, e na sua semana vá aumentando a quantidade de simulados fragmentados que você vai fazendo. Porque à medida que você vai aumentando a quantidade de simulados fragmentados que você vai fazendo, você vai aumentando a quantidade de questões e de mobilização teórica dos assuntos que você já estudou e que você precisa lembrar para ir bem no final do ano. Então comece colocando todo dia, por exemplo, 10 questões de matemática para você fazer. Aí depois você começa a colocar matemática e naturezas. 10 questões de matemática, 10 questões de naturezas, vai intercalando, depende muito de como que você precisa montar isso na sua rotina. Se você quiser um direcionamento, me manda mensagem no Instagram, mas você precisa começar a aumentar a quantidade de simulados. E outra, tem as matérias prioritárias. Quais são as matérias prioritárias para você? Matemática e natureza. Se você quer medicina, por exemplo, a sua aprovação mora ali. Cuide também de redação. Não deixe para estudar redação só para os últimos dias. Isso é besteira. Redação é treino consistente, uma correção muito assertiva. Tá bom, pessoal? Isso vocês precisam se orientar nessa reta final. E aqui entra uma coisa muito interessante. Às vezes você está estudando sozinho e você não sabe aonde achar simulados para você aumentar a quantidade de simulados fragmentados na sua rotina, à medida que você vai cumprindo o cronograma. Às vezes você não tem um cursinho ainda para estudar, ou você não está achando uma plataforma que tem créditos de redação ilimitados para você mandar. E como recomendação mesmo, eu recomendo a plataforma da Filide, que contempla tudo isso. Simulados, correções de redação ilimitadas, com mentorias de redação para você justamente corrigir. A gente sabe como está ficando difícil a correção do Enem, então você ter alguém com quem você consiga entrar numa chamada e debater o porquê daquela nota dada a você, como aumentar os seus acertos ali em tais competências que você tem dificuldade de forma ilimitada, a plataforma da Filade te oferece isso, além de um banco, o maior banco, na verdade, de questões do Brasil, selecionadas por filtro, que facilita muito a sua revisão por demanda. E claro, se você precisa suprir as lacunas críticas ainda, vendo aula, fazendo questões para aprender a matéria, a plataforma da Filade ela consta com aulas de todos os assuntos por professores especialistas no ramo. Então, de verdade, compensa muito, principalmente se você não assinou uma plataforma, se você está começando a estudar agora e precisa ter uma rotina assertiva para o final do ano. A plataforma também conta com especialistas para você montar a sua rotina. É um profissional que vai pegar na sua mão, montar uma rotina para você, com base em todas as suas dificuldades, e alinhar realmente um preparo de elite para você voar nesse final do ano. Eu conversei com eles e consegui um desconto bacana para vocês. Só usar meu cupom BOLZAN se você tiver interesse em selecionar esse curso preparatório que vai te orientar para o final do ano. Link na descrição, tá com uma condição super legal, então eu realmente recomendo, caso você tenha se identificado com os pontos que foram aqui traçados, tá bom? E a última coisa que eu queria conversar com vocês, que é imprescindível que você faça na reta final, é o seu preparo psicológico. É a última coisa, aí eu libero vocês. E preparo psicológico não é só ir para psicólogo. Se você faz o acompanhamento psicológico, ótimo, continue fazendo, é extremamente importante. Se você não faz e tem interesse, vá atrás. Mas se você faz ou não faz, a questão é certa. Você precisa preparar o seu psicológico para lidar com um período que é mais cansativo, que te pressiona de uma maneira a mais, né? Porque você está vendo que às vezes você não está conseguindo a quantidade de acertos que você precisa, que você precisa justamente aumentar essa quantidade de acertos. Então, o ambiente do cursinho, ele te pressiona. E diante da pressão, tem dois tipos de pessoas, as que ficam paralisadas e as que usam a pressão para se fortalecer e sair da batalha mais forte. E eu quero te ensinar a se tornar esse tipo de pessoa, que pega a pressão e que sai da situação muito mais forte, com muito mais energia. Porque ansiedade, estresse, nervosismo é bom se em doses controladas e se aplicado de maneira positiva. É a política de meio termo de Aristóteles. Todos os excessos não fazem bem, é interessante que você saiba calibrar essas emoções no meio termo, né? Fica aí revisão de filosofia para você também, jogo é cultura. Mas enfim, pessoal, de verdade, treinem a parte de técnicas mentais. Se você é um rapaz muito ansioso, se você é uma garota muito ansiosa, vá ver sobre mindfulness, que é a meditação de atenção plena. Se você não tem capacidade ainda de concentrar naquelas tarefas e tudo se dispersa, pratique mais essa meditação de atenção plena, pratique mais a visualização guiada, se acostume mentalmente com os cenários do dia da batalha, do dia do Enem, sabe? Fecha o olho e se imagina saindo da sua casa, pegando o trajeto, indo até a prova, chegando lá, executando mentalmente a sua estratégia de prova. Repita aquilo mentalmente para você todos os dias como se fosse verdade. O seu cérebro não sabe o que é verdade e o que é mentira. É por isso que quando você sonha, você acha que está vivendo uma realidade e acorda assustado. Se você repete uma imagem mental todo dia, quando você for para o dia da prova, o trajeto, como você vai executar é muito próximo do que você já visualizou mentalmente. E o que você visualizou mentalmente é conhecido por você. O seu cérebro ele tende a te deixar em um estado de nervosismo por conta da sua amígdala,
muito mais de eventos desconhecidos, ou seja, o desconhecido te dá muito mais frio na barriga do que o conhecido. Então, se você repete a sua estratégia de prova mentalmente, pode ser que venha um tema difícil da redação, mas você conseguiu prever aquilo mentalmente, cara. Então você vai lidar com ansiedade e com estresse de uma maneira muito melhor. Além disso, você treinou um mindfulness, a meditação de atenção plena, que eu te ensino também nesse canal, e se você quiser que eu até faça um outro vídeo, deixa aqui nos comentários, mas basicamente é uma meditação em que você foca nas coisas do presente, sem ficar se preocupando com o que você vai fazer no futuro, ou com o que você fez no passado, com as listas de exercícios que você tem que fazer. Sua missão é focar no presente, se concentrando na sua respiração. E são coisas bobas, assim, se você demora 5 minutos para fazer, que a galera não faz e que ajuda. E eu, como atleta de taekwondo, durante grande parte da minha vida, via atletas da seleção brasileira fazendo isso, e os que faziam e treinavam muito pesado, ganhavam muito mais os campeonatos do que a galera que não fazia. Então, não é besteira, treino psicológico de vocês, durma bem pra caramba, continue comendo bem, treinando, tendo um momento de lazer para você aliviar o estresse, aliviar a ansiedade. Tenha na sua rotina uma atividade que te dê um aprendizado paralelo, que você consiga ver progresso. Faz bem você mostrar para o seu cérebro que você está progredindo para além do cursinho, para além das notas no simulado, você aumentar o peso que você pega na academia, você conseguir correr 1 quilômetro a mais. Isso tudo dá energia para o seu cérebro, libera dopamina. A mesma dopamina que você usa para estudar, que te faz focar, te concentrar, que você entrar no estado de flow, é a mesma molécula que você libera na corrida, quando você está concentrado, quando você precisa atingir uma nova meta. Isso tudo é muito importante, pessoal. Então, assim, eu espero muito que vocês saiam desse vídeo de uma maneira muito melhor do que vocês entraram, que vocês estejam abertos a aplicarem justamente nas suas rotinas essas novas modificações que vão garantir para você um segundo semestre mais tranquilo, com mais intensidade, com mais estudo, com mais constância, mas de uma maneira assertiva, porque só assim você vai conseguir buscar a sua vaga na Federal. E conte comigo para o que precisar. Deixa o like nesse vídeo, me ajuda muito a continuar trazendo conteúdos para vocês. Deixa um comentário perguntando o que quiserem, manda mensagem no Instagram se vocês precisarem de qualquer ajuda, e eu estou aqui para relevar você rumo à sua aprovação. Ative o sininho, tem muita coisa nova vindo nesse segundo semestre, que eu vou estar contigo até o dia da sua prova. Tamo junto, pessoal. Vai e vença, bons estudos.